Meu nome é Ivy Colton. Tenho 29 anos. Se você tivesse feito algo da sua vida, eu não precisaria explicar você para as pessoas. Minha mãe disse isso na minha cara, no jantar de ação de graças, na frente de 31 parentes. Ela vinha dizendo versões disso há 7 anos. A desistente, a vergonha, a filha que não merecia nenhum brinde. O que ela não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, era que a filha que ela passou 7 anos apagando tinha construído algo no silêncio que eles me deram. E naquela noite, a verdade entrou na sala sem bater. Mas essa história começa muito antes daquela mesa. Começa com uma ligação às 2 da manhã e uma escolha que me custou tudo. Antes de continuar, curta e se inscreva, mas só se essa história tocar você. Agora, deixe-me voltar para março de 2017, a noite em que minha vida se dividiu em duas. Eu estava no 3º ano em Yukon. Ciência da computação, média 3,7. Não era a mais brilhante da turma, mas eu aparecia todos os dias. Estudava até meus olhos arderem. Eu queria aquele diploma mais do que a maioria das pessoas conseguia entender. Meu telefone tocou às 2h04 da manhã, numa terça-feira de março. Não era minha mãe. Não era meu pai. Era a senhora Tirani, vizinha da minha avó em Bridgeport. Ivy, querida, é a Ruth. Ela caiu na cozinha. A ambulância acabou de sair. Sentei na cama. Minha colega de quarto se mexeu. Eu já estava calçando os sapatos. Liguei primeiro para minha mãe. Tocou 5 vezes. O que foi, Ivy? São 2 da manhã. A vovó teve um derrame. Mãe, ela está no Saint Vincent's. Silêncio. Depois, um suspiro. Não o tipo de suspiro que vem do medo. O tipo que vem do incômodo. Ela é idosa, Ivy. É isso que acontece. Tenho uma audiência para preparar de manhã. Liga para sua irmã. Ela desligou. Nenhuma pergunta. Nenhuma ela está bem? Só o clique e acabou. Liguei para Meredith. Ela atendeu mais rápido. Ivy, eu não posso. Tenho que estudar para a prova da OAB. Você sabe que a mamãe vai surtar se eu ficar para trás. Mare, é a vovó. Eu sei, mas o que você quer que eu faça daqui? Dirigi 4 horas sozinha no escuro. Sem café, sem música, sem companhia. Só a estrada e o som da minha própria respiração. Quando cheguei ao Saint Vincent's, a vovó Ruth estava na UTI, com tubos nos braços, uma máscara cobrindo o rosto, o lado esquerdo do corpo imóvel. A mulher que me ensinou a andar de bicicleta, que trançava meu cabelo todo domingo dos 8 aos 14 anos enquanto meus pais resolviam a separação. Ela parecia uma estranha naquela cama. Ela abriu os olhos, procurou minha mão e apertou uma vez. Disse algo através da máscara de oxigênio. Uma frase baixa, só para mim. Eu conto depois o que ela disse. Isso importa. Mas naquele momento, parada naquela sala iluminada por luzes fluorescentes, eu entendi algo com absoluta clareza ninguém mais veria. A vovó Ruth precisava de 6 a 12 meses de reabilitação em tempo integral, fisioterapia 3 vezes por semana, alguém para ajudá-la a comer, tomar banho, se mover da cama para a cadeira. A assistente social do hospital me entregou um panfleto sobre cuidadores domiciliares. Olhei para os valores e quase ri. $42 por hora. O benefício da previdência da Ruth mal cobria o aluguel e os remédios. Na segunda-feira seguinte, fui falar com meu orientador acadêmico. Professor Donnelly, um homem bom, óculos de armação fina, uma mancha de café na manga todos os dias sem exceção. Tire uma licença, ele disse. Você merece. Volte quando puder. Ele assinou os papéis. Eu assinei os papéis. Arrumei meu quarto do dormitório em 4 caixas e voltei dirigindo para Bridgeport. Depois liguei para minha mãe. Vou trancar a faculdade. Preciso ficar com a vovó em tempo integral. A linha ficou em silêncio. Não um silêncio de choque. Um silêncio calculado. Não conte para ninguém da família, ela disse. O quê? Não quero que pensem que não conseguimos cuidar dos nossos próprios problemas. Você sabe como eles falam.
Mas é a verdade, mãe. A voz dela ficou fria. Definitiva. A verdade é que você está desistindo. É só isso que eles precisam saber. Eu estava na cozinha da vovó Ruth, o telefone pressionado contra o ouvido, olhando para ela pela porta. Ela dormia na cama hospitalar que alugamos para a sala, a mão esquerda curvada sobre o cobertor como uma folha caída. Eu queria brigar. Queria dizer eu não estou desistindo. Eu estou escolhendo. Há diferença. E você sabe disso. Mas a Ruth tinha acabado de voltar para casa. Ela precisava de calma. Precisava de mim presente. Não discutindo ao telefone com uma mulher que já tinha decidido qual seria a versão da história. Então eu não disse nada. E minha mãe começou a escrever o primeiro rascunho de uma mentira que contaria pelos 7 anos seguintes. O churrasco de 4 de julho foi na casa da tia Linda, em Glastonbury. 20 e poucas pessoas, hambúrgueres, velas de citronela, crianças correndo pelo jardim sob o esguicho de água. Eu quase não fui, mas a vovó Ruth pediu que eu empurrasse a cadeira de rodas dela até o pátio, e eu não consegui negar nada a uma mulher que tinha passado 3 meses reaprendendo a segurar um garfo. Chegamos 40 minutos atrasadas. Eu estava fazendo os alongamentos da tarde da Ruth, aqueles que a fisioterapeuta me ensinou, os que faziam ela apertar o braço da poltrona e sussurrar palavrões achando que eu não ouvia. Quando passei com a cadeira pelo portão dos fundos, senti na hora. O ar mudou. As pessoas olhavam para mim por tempo demais e depois desviavam rápido demais. A tia Linda veio primeiro. Colocou a mão no meu braço. Querida, você está bem? Sua mãe nos contou. Olhei pelo quintal. Minha mãe estava perto da mesa de bebidas, enxugando os olhos com um guardanapo, cercada por 3 das minhas tias. Ela levantou o olhar, encontrou o meu, e voltou a encarar o prato. Não foi exatamente isso que aconteceu, eu disse. Vovó precisava da Ive, por favor, a voz da minha mãe atravessou o pátio, suave, trêmula. Não aqui, não hoje. Todas as cabeças se viraram. Não para ela, para mim. Como se eu fosse a que estivesse fazendo uma cena. Como se eu fosse a responsável por fazer uma mãe sofrida chorar no meio de um churrasco em família. Eu fechei a boca. A vovó Ruth ergueu a mão da cadeira de rodas e apertou meu pulso. Não disse nada. Não precisava. Passei o resto da tarde num canto do quintal, com um prato de papel que nunca toquei, assistindo minha mãe receber abraços de pessoas que achavam que ela era forte e corajosa. Na volta para casa, meu telefone vibrou. Uma mensagem da Meredith: a mamãe está muito chateada. Por que você sempre precisa fazer tudo ser sobre você? Eu encostei o carro, li 2 vezes, depois guardei o celular no porta-luvas e levei minha avó para casa em silêncio. 6 meses depois, Ruth estava mais forte. Ainda usava cadeira de rodas, mas já conseguia se transferir sozinha para o sofá, fazer o próprio chá, discutir com a televisão. Ela estava voltando. E eu também estava construindo algo, em silêncio, às 2 da manhã, depois que Ruth adormecia. Cursos online, Python, JavaScript, arquitetura de dados. Eu não tinha diploma, mas tinha tempo, disciplina e uma mesa de cozinha que também servia de escrivaninha. Então surgiu uma oportunidade. Uma pequena empresa de software em Hartford, a Rideline Tech, anunciou um estágio que não exigia bacharelado. Eu me inscrevi. Recebi uma ligação. Fiz a entrevista. A gerente de contratação, uma mulher chamada Paula, sorriu e disse: você é exatamente o tipo de pessoa proativa que precisamos. Recebi a carta-oferta numa quinta-feira. Começaria na segunda seguinte ou pelo menos era o plano. Na sexta à tarde, meu telefone tocou. A voz de Paula estava diferente. Senhorita Colton, sinto muito. Recebemos algumas informações preocupantes. Vamos ter que retirar a oferta. Meu peito gelou. Que informações? Um membro da sua família entrou em contato e expressou preocupações sobre sua confiabilidade. Eu, sinto muito. É política da empresa. Não podemos seguir adiante. Eu soube antes mesmo de ela terminar a frase. Eu soube quem tinha ligado. Dirigi até a casa da minha mãe naquela mesma noite. Ela estava regando o alecrim na varanda.
Você ligou para o meu estágio? Ela não vacilou. Não sei do que você está falando. Alguém da minha família ligou para o RH e disse que eu não era confiável. Ela colocou o regador no chão e me olhou como se eu fosse uma criança pedindo doce depois de já ter ouvido um não. Talvez eles simplesmente não quisessem você. Já pensou nisso? Nem todo mundo vai te dar as coisas de mão beijada, Eve. Ela entrou. A porta de tela fechou atrás dela. Fiquei naquela varanda por um longo tempo. Naquela noite, de volta à casa da Ruth, sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando para o nada. Ruth entrou da sala com a cadeira de rodas. Ela me observou por um tempo, mais do que o normal. Achei que estivesse apenas cansada. Eu não sabia, mas alguém naquela casa já tinha começado a guardar a verdade. Eu só descobriria anos depois. Deixe-me dizer como é o fundo do poço quando ninguém está olhando. Eu tinha 24 anos. Morava num estúdio em Bridgeport. $650 por mês. Um radiador que batia a noite inteira. Uma janela voltada para uma parede de tijolos. Eu fazia trabalhos freelance criando sites para pequenos negócios, uma padaria em Milford, uma empresa de paisagismo em Shelton, um consultório odontológico que precisava de um formulário de agendamento online. $15 por hora, às vezes 20, se o cliente não pechinchasse. A aposentadoria da Ruth cobria o aluguel dela, mas não os medicamentos. Só os anticoagulantes custavam $380 por mês depois da lacuna do Medicare. Eu cobria a diferença todo mês sem pedir nada a ninguém. Sem que ninguém me pedisse nada também. Minha conta poupança tinha $1.140. Esse número só diminuía, nunca aumentava. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era o dia de ação de graças. Todo ano eu ia, porque Ruth queria ver a família, porque ela amava as netas, nós duas, mesmo que a sala só amasse uma de volta. E todo ano minha mãe apresentava o mesmo espetáculo, o suspiro triste quando alguém perguntava sobre mim, o brilho orgulhoso quando mencionavam Meredith, o jeito como ela dava tapinhas na minha mão por cima da mesa e dizia: "Estamos felizes que você veio, querida." Como se eu fosse um cachorro resgatado que ela estivesse acolhendo por caridade. E os parentes não eram cruéis. Só estavam mal informados. Acreditavam na primeira versão que ouviam, porque a primeira pessoa a contar a história era a que chorava mais alto. Se eu continuasse em silêncio, eu sabia exatamente o que aconteceria. Em 6 meses eu estaria quebrada. Perderia a capacidade de pagar os remédios da Ruth. E passaria o resto da vida sendo a história de alerta que minha mãe contaria em jantares elegantes. A filha que quase foi alguma coisa. Numa noite, sentei diante do meu laptop olhando para um projeto paralelo que vinha desenvolvendo há meses, uma ferramenta de gestão logística para pequenas empresas de transporte. Eu estava testando com uma transportadora em New Haven. O dono disse que aquilo economizava 11 horas por semana para ele. Eu olhei para o sistema. Olhei de verdade. Era bom. Genuinamente, inegavelmente bom. E algo dentro de mim mudou. Em janeiro de 2019, tomei uma decisão. Sem anúncio, sem manifesto. Só uma escolha feita à mesa da cozinha, à 1 da manhã, com o radiador batendo e uma xícara de café frio ao lado do laptop. Eu ia transformar aquilo em algo real. Na semana seguinte, registrei a papelada da LLC. Escolhi o nome Juniper Labs. Juniper era o nome do meio da Ruth. E registrei com o sobrenome Parker, o nome de solteira dela. Eve Parker, CEO da Juniper Labs. No papel, nenhuma conexão com Eve Colton, a decepção da família. Eu não fiz isso para me esconder. Fiz para sobreviver. Da última vez que fiquei visível, o estágio bastou um telefonema para tirarem tudo de mim. Eu não daria essa chance a ninguém de novo. Nem à minha mãe. Nem a ninguém. Ruth sabia. Ela era única. Contei a ela numa manhã, durante o café. Ovos mexidos, torrada integral, o comprimido de pressão ao lado do suco de laranja. Vou abrir uma empresa, vovó. Uma de verdade. Ela me olhou por cima dos óculos. Já estava na hora. Não posso contar para ninguém. Nem para a mamãe. Nem para Meredith. Nem para o tio Rob.
Ótimo. Pode não dar certo. Ela pousou o garfo. E pode dar. Então pare de falar e vá construir. 2 semanas depois, ela me chamou no quarto. Estendeu um cheque. $3.200. Fiquei olhando. Vovó, isso é tudo que você tem. Eu sei o que é, ela disse. E você vai aceitar. Eu não posso pegar isso. Ela segurou minha mão. O lado esquerdo ainda era mais fraco, mas o aperto continuava firme o suficiente para mostrar que ela falava sério. Eu não te criei para ser pequena, Eve. Pegue o dinheiro. Compre os computadores que precisar comprar. E nem pense em me devolver. Eu comprei um servidor. Construí a primeira versão oficial da plataforma da Juniper no quarto de hóspedes da Ruth, sentada numa cadeira dobrável, trabalhando 16 horas por dia. Ninguém aplaudiu. Ninguém percebeu. Esse era o objetivo. Vou avançar um pouco, porque 3 anos construindo algo parecem muito menos glamourosos do que as pessoas imaginam. Ano 3 clientes, todas pequenas transportadoras em Connecticut e no oeste de Massachusetts. Eu mesma dirigia até cada uma delas, instalava o software nos computadores do escritório, treinava os despachantes. Faturamento $48.000. O suficiente para manter as luzes acesas, os remédios da Ruth pagos e reinvestir cada dólar que sobrava na plataforma. Ano 2 a notícia se espalhou. Não por marketing, mas por caminhoneiros conversando com caminhoneiros em postos de parada e docas de carregamento. 17 clientes. Contratei meu primeiro funcionário, um desenvolvedor chamado Marcos, que trabalhava remotamente da Filadélfia. Faturamento $310.000. Saí do estúdio e me mudei para um apartamento de 1 quarto. Ruth ganhou uma cadeira de rodas nova, daquelas com acolchoamento de verdade. Ano 3, 82 clientes em 14 estados, 6 funcionários, todos remotos. Faturamento $2,1 milhões. Um fundo de venture capital em Boston ligou perguntando se eu estava abrindo rodada de investimento. Eu disse que ainda não. Eles responderam que esperariam. E durante todos esses 3 anos, continuei indo ao dia de ação de graças. Porque Ruth pedia. Porque ela amava aquelas reuniões, mesmo quando elas não me amavam de volta. E toda vez o ritual era o mesmo. Ainda sem diploma, minha mãe dizia para quem estivesse ouvindo. A Meredith acabou de virar sócia júnior. Estamos tão orgulhosos. No Ação de Graças do 3º ano, a nora da tia Linda me perguntou diretamente. Então, Eve, o que você faz exatamente? Antes que eu pudesse abrir a boca, minha mãe respondeu por mim. Ela faz umas coisas de computador. Freelance, eu acho. Ela não olhou para mim enquanto falava. Nunca olhava. Ruth cruzou meu olhar do outro lado da mesa e fez o menor dos acenos, algo que só eu saberia interpretar. Ainda não. Então veio o 4º ano e tudo acelerou. Uma ligação de São Francisco. Um número que me fez sentar no chão do meu apartamento. Mas eu chego lá em um instante. Deixa eu pausar aqui por um momento. Eve acabou de receber uma ligação que pode mudar tudo. Mas antes de continuar, eu preciso perguntar algo a você. Se você fosse a Eve e tivesse sido silenciada por anos, contaria a verdade para sua família agora ou continuaria construindo em silêncio? Deixe sua resposta nos comentários. A para contar. B para continuar em silêncio. Agora, vamos seguir. Dia de Ação de Graças, ano 5. O ano em que Meredith levou Craig para conhecer a família. Craig Whitfield. Alto, educado, aperto de mão firme. A família dele era dona de uma empresa de imóveis comerciais no condado de Fairfield. A avó dele, Senhora Henderson, também foi. Cabelos prateados, brincos de pérola, a postura de alguém que nunca se curvou um dia na vida. 30 pessoas à mesa. Diane tinha se superado. Toalha nova, guardanapos de pano de verdade, um arranjo de mesa que ela provavelmente tinha salvo no Pinterest 3 meses antes. Craig estava sentado ao lado de Meredith. Eu estava na frente deles, ao lado da Ruth. Aconteceu durante a salada. Então, Eve, Craig disse, sorrindo. Onde você estudou?
Uma pergunta simples, educada. O tipo de pergunta que as pessoas fazem quando estão tentando incluir você na conversa. Eu abri a boca. Minha mãe foi mais rápida. A Ivy não terminou a faculdade, Craig. A mesa mudou. Garfos pararam no ar. Craig piscou. Ah, tudo bem. Muita gente. Ela tinha potencial, minha mãe inclinou a cabeça, a imagem perfeita de tristeza materna. Mas algumas pessoas simplesmente não nasceram para isso. Senti 30 olhares roçando minha pele. Eu saí por um motivo, mãe. Querida, já conversamos sobre isso. Meredith pressionou os lábios. Será que a gente pode não fazer isso durante o jantar? Minha mãe se virou para Craig, com a voz baixa o suficiente para parecer íntima, mas alto bastante para metade da mesa ouvir. Eu só me preocupo com ela, sabe? Uma mãe nunca deixa de se preocupar. Meu pai ergueu a taça de vinho, bebeu, colocou de volta na mesa. Não disse nada. Ruth me olhou do outro lado da mesa. Os olhos dela diziam duas palavras. Ainda não. Depois do jantar, eu estava na varanda dos fundos quando a porta de tela se abriu. Era Craig. Ele se encostou no corrimão, mãos nos bolsos. Por o que vale, ele disse, sua mãe parece complicada. Olhei para ele. Você está bem? Perguntou. Foi a primeira vez que alguém do círculo da Meredith me fez essa pergunta. A primeira vez que alguém não simplesmente aceitou a versão da minha mãe como verdade absoluta. Eu vou ficar, respondi. Ele assentiu e voltou para dentro. Fiquei mais 10 minutos no frio, vendo minha respiração desaparecer na escuridão. Janeiro, uma terça-feira. Eu estava comprando detergente no Stop Shop da Boston Avenue quando ouvi meu nome. Ivy. Ivy Colton. Virei. O tio Rob estava no fim do corredor, uma cesta de compras numa mão e uma expressão de quem tinha visto alguém voltar dos mortos. Ele largou a cesta e me abraçou forte. Um abraço que dura 3 segundos a mais do que o normal porque a pessoa realmente sente. Garota, senti sua falta. Ele se afastou, segurando meus ombros. Sua mãe disse que você não queria falar com nenhum de nós. Senti o chão inclinar. Ela disse o quê? Disse que você estava passando por um momento difícil. Que precisava de espaço. Ele procurou meu olhar. Disse que eu só pioraria as coisas se tentasse contato. Fiquei encarando ele. 4 anos. 4 anos de silêncio entre nós. E eu tinha presumido que ele simplesmente não se importava o suficiente. Que tinha ouvido a versão da minha mãe e me descartado como todo mundo. Tio Rob, eu nunca disse isso. Nenhuma vez. O maxilar dele se contraiu. Algo mudou atrás dos olhos dele. Não era exatamente surpresa, era confirmação. Como se uma suspeita que ele carregava há anos tivesse acabado de se provar verdadeira. Me conta, ele disse. Tudo. Sentamos no carro dele, no estacionamento, por 40 minutos. Eu contei sobre o derrame, sobre ter largado a faculdade, sobre a mamãe ter me proibido de explicar, sobre o churrasco, sobre como ela chorava sob medida, e como a sala sempre acreditava nela. Ele não me interrompeu. Só ouviu. Quando terminei, ele soltou o ar pelo nariz e disse uma única frase. Ela controlou a narrativa. Eu assenti. Ele ficou em silêncio por um momento. E você está fazendo o que agora? Hesitei, olhando para as minhas mãos. Estou construindo algo. Ainda não posso falar muito. Ele não insistiu. Não pressionou. Apenas tirou um cartão do bolso do paletó e me entregou. Robert Grant. Newsletter. Análise financeira para o setor de fintech. Eu ainda acompanho o mundo da tecnologia, ele disse. Velho hábito. Quando você estiver pronta, eu estou aqui. Guardei o cartão na carteira. Um pensamento atravessou minha mente rápido, elétrico, mas não falei em voz alta. Apenas dirigi para casa. 2 meses depois, meu telefone tocou numa manhã de domingo. O nome da minha mãe na tela. Raro. Ela quase nunca me ligava diretamente.
Eu era alguém de quem ela falava, não alguém com quem ela falava. Querida, estive pensando. A palavra querida caiu como nota falsa. Suave demais. Ensaiada demais. E se você voltasse para a faculdade? Eu poderia ajudar com a mensalidade. Ali estava. A armadilha. Perfeitamente montada, cuidadosamente embrulhada. Se eu voltasse, ela ganharia uma nova narrativa à mãe altruísta que salvou a filha desgarrada. Se eu recusasse, ganharia outra filha ingrata que rejeitou ajuda. De qualquer forma, ela venceria. Eu agradeço a oferta, mãe, mas estou bem onde estou. Onde você está, Eve? Fazendo o quê? Você não pode continuar se escondendo. Eu não estou me escondendo. Pausa. Quando ela voltou a falar, a doçura tinha sumido. Você sabe o que as pessoas dizem sobre você, não sabe? Em toda reunião, elas sentem pena de você, Eve. É isso que você quer? Minha mão apertou o telefone. O que eu quero é que você pare de falar por mim. Eu falo por você porque você não tem nada a dizer. Clique. Fiquei sentada no carro, em frente ao apartamento da Ruth. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza. Eu tinha esgotado a tristeza anos antes. Era outra coisa. Mais afiada. Mais limpa. Então meu telefone vibrou. Notificação de e-mail. Leaning Equity Partners, São Francisco. Assunto Juniper Labs proposta formal série A. Abri. Li uma vez. Li de novo. Prezada senhorita Parker, temos o prazer de apresentar uma proposta formal para investimento série A na Juniper Labs, com avaliação pré-money de $12 milhões. 12 milhões. Olhei para o número. Depois para o espelho retrovisor. Meus olhos estavam secos. Completamente secos. Não restavam lágrimas para aquela mulher. Engatei o carro e fui para casa construir. Voei para São Francisco numa quarta-feira de abril. Voo noturno saindo do JFK. Assento na classe econômica. Eu usei o mesmo blazer preto que tinha comprado num brechó em New Haven 4 anos antes. O escritório da Leaning Equity ficava no 32º andar de uma torre de vidro em Soma. A sala de reuniões tinha vista para Bay Bridge. Assinei o termo sentada diante de 3 sócios que, individualmente, valiam mais do que todas as casas da rua da minha mãe somadas. Série A avaliação de $12 milhões. Mantive 62% de participação. A Juniper Labs é a empresa que comecei com $3.200 da minha avó, num quarto de hóspedes que cheirava lavanda e pomada para dor muscular agora estava avaliada em 12 milhões. Eu mantive o nome Eve Parker. Em cada comunicado à imprensa, em cada documento legal, em cada assinatura Parker. O nome da Ruth. O nome da mulher que acreditou em mim quando as pessoas que deveriam acreditar não acreditaram. Ninguém na família Colton jamais ligaria Eve Parker, CEO de uma empresa de software logístico, a Eve Colton, a desistente que faz umas coisas de computador. Algumas semanas depois do fechamento do investimento, o TechCrunch publicou uma pequena matéria. Juniper Labs, a startup discreta de logística que está silenciosamente conquistando o mercado. O repórter pediu uma foto. Eu recusei. A matéria saiu com uma imagem genérica de um container de transporte e uma citação sobre eficiência operacional. O tio Robert escrevia uma newsletter sobre o setor de tecnologia logística. Naquela semana, ele destacou a matéria do TechCrunch. Até mencionou na edição de sexta-feira. Fiquei de olho na Juniper Labs. A fundadora Eve Parker está fazendo algo interessante em otimização de última milha. Ele escreveu meu nome. Não reconheceu. Eu li a newsletter no meu apartamento em Bridgeport e senti algo que não senti havia muito tempo. Não era a vitória. Não era a vingança. Era a satisfação silenciosa e teimosa de algo bem construído. Eu não me escondi por vergonha. Eu me escondi porque, da última vez que fui visível, alguém tirou tudo de mim. E eu não permitiria que isso acontecesse de novo. Ruth me chamou numa tarde de sábado em outubro. 2 anos antes do dia de ação de graças que mudaria tudo. Ela tinha 79 anos.
O derrame tinha envelhecido o corpo, mas a mente continuava afiada como aço. Ainda lia o jornal de ponta a ponta todas as manhãs. Ainda me vencia no Scrabble toda semana. Senta, ela disse quando entrei. Estava na cadeira de rodas, perto do armário do quarto. Uma caixa de sapato repousava no colo daquelas antigas, de loja de departamento que provavelmente nem existe mais. Ela me entregou. Abri. Dentro, sob algumas fotografias e um maço de cartões de aniversário presos com elástico, havia um único e-mail impresso. Desdobrei a folha. didian.couton@gmail.com Para paula.reynolds@rideline.com. Data 14 de março de 2018. Assunto a respeito de Eve Couton confidencial. Estou escrevendo por preocupação com minha filha, Eve Couton. Ela tem um histórico de falta de confiabilidade e eu odiaria que sua empresa fosse colocada em uma situação difícil. Eu amo minha filha, mas acredito na honestidade e sinto que é justo alertá-los. As palavras começaram a embaçar. Minhas mãos estavam tremendo. Vovó, há quanto tempo você está com isso? Desde a semana em que aconteceu. Ela usou meu computador e esqueceu de sair da conta. Eu imprimi antes que pudesse apagar. Por que não me contou antes? Ela estendeu a mão e colocou sobre a minha. Firme. Estável. Porque você não estava pronta. Você teria confrontado ela, e ela teria destruído você. Você precisava estar em pé no seu próprio terreno primeiro. Ela me olhou. De verdade. Do jeito que olhava quando queria que eu escutasse com mais do que os ouvidos. Você está em pé agora? Pensei na série A. Nos 22 funcionários. Na plataforma que gerenciava cadeias de suprimento de 200 empresas em 18 estados. Estou. Então segure isso. E espere o momento certo. Ela apertou minha mão. Se um dia ela tentar reescrever a história na frente das pessoas que importam, você mostra a tinta. Levei o e-mail para casa. Coloquei no cofre. Disse a mim mesma que nunca precisaria usar aquilo. Eu estava errada. 3 semanas antes do Ação de Graças deste ano, fui ao apartamento da Meredith buscar um casaco que eu tinha emprestado no inverno anterior. Ela estava ao telefone quando entrei. Viva voz ligado. Não me ouviu abrir a porta. A voz da minha mãe encheu a sala. Convidei os Henderson e a família do tio Frank este ano. 30 pessoas. Quero que este seja o ano em que a Meredith anuncie o noivado com o Craig. Precisa ser perfeito. Parei no corredor, a mão apoiada no batente da porta. E se a Eve começar alguma coisa, minha mãe continuou, preciso que você controle. Você sabe como ela é. Meredith suspirou. Ela não faz nada, mãe. Ela só fica sentada. Exatamente. A voz da minha mãe ficou mais afiada. E isso me faz parecer mal, como se eu tivesse criado um zumbi. Meredith não respondeu. O silêncio foi um tipo de concordância. Eu recuei devagar, em silêncio, saí pela porta da frente. Não peguei o casaco. No carro, fiquei sentada com o motor desligado. Eu ouvia meu próprio pulso. Não acelerado. Firme. Resignado. Então meu telefone vibrou. Um e-mail de um nome que, a princípio, não reconheci. Uma editora da Forbes. Prezada Sra. Parker, gostaríamos de destacar a Juniper Labs na nossa lista 30 Under 30 na categoria Tecnologia Logística. A matéria será publicada no dia 27 de novembro. Precisaremos de uma foto profissional e de uma breve entrevista o quanto antes. 27 de novembro. Dia de Ação de Graças. Li 3 vezes. Eu não planejei isso. Não fiz pedido ao universo nem arranjei nada em segredo. A Forbes tinha o cronograma deles. Eu tinha o meu. E os dois acabavam de colidir no único dia do ano que minha mãe reservava para lembrar 30 pessoas de que eu não era ninguém. Olhei pelo para-brisa para as árvores nuas de novembro. Não sorri. Não chorei. Respondi ao e-mail. Será um prazer participar. 27 de novembro. A mesma mesa. As mesmas pessoas.
A mesma mãe com a mesma história. Mas, desta vez, a história tinha um final diferente. E não foi ela quem escreveu. Manhã de ação de graças. Fiquei em frente ao espelho do banheiro às 7h15. Suéter cinza, jeans, botas, nenhuma joia além dos pequenos brincos de pérola que Ruth me deu no meu aniversário de 21 anos. Eu estava exatamente como em todas as reuniões de família nos últimos 7 anos. Sem chamar atenção. De propósito. Fui buscar Ruth às 8. Ela já estava pronta, esperando na cadeira de rodas perto da porta da frente, com uma lata de biscoitos amanteigados caseiros no colo. Você está bonita, ela disse. Eu estou igual a sempre. Exatamente. Dirigimos 1 hora até a casa dos meus pais em Glastonbury, a casa colonial na Maple Ridge Drive, fachada branca de madeira, venezianas pretas, uma varanda que meu pai pintava a cada 2 primaveras. Os carros já se alinhavam pela rua, pelo menos uma dúzia. Ajudei Ruth a sair do carro, abri a cadeira de rodas e a empurrei pela entrada da garagem. A porta da frente estava aberta. O ar quente e o cheiro de peru assando escapavam para fora. Lá dentro, a casa vibrava. Vozes, risadas, uma playlist de Motown que minha mãe colocava todo ano para provar que era divertida. Empurrei Ruth pela porta. A sala estava cheia. Tia Linda perto da lareira com o marido, Tom. Tio Frank e a esposa perto da janela de sacada. Tommy, meu primo, ajudando o filho pequeno a sair do macacão de neve. Senhora Henderson, avó do Craig, sentada no sofá com postura impecável, segurando um copo de água com gás. E no centro de tudo, minha mãe, vestido bordô, pérolas, cabelo recém-arrumado, comandando a cena perto do arco da cozinha como se estivesse apresentando o M. Ela me viu e sorriu. Não chegou aos olhos. Nunca chegava. Ah, Eve, você trouxe a mamãe. Que gentil. E voltou-se para a tia Linda sem perder o ritmo. Eve ainda mora perto da mamãe. Dá a ela algo para fazer. Meu pai apareceu vindo da cozinha, taça de vinho na mão. Apertou meu ombro. Oi, filha. E sumiu de novo. De volta para onde quer que fosse para evitar tudo. Tio Rob estava no canto conversando com Frank. Ele levantou o olhar e encontrou o meu. Um pequeno aceno, caloroso. Levei Ruth até o lugar dela à mesa. Ela segurou minha mão. Você está bem, meu amor? Estou, vovó. Eu ainda não sabia, mas em menos de 2 horas aquela sala inteira me olharia de forma diferente, todos ao mesmo tempo. O jantar foi servido às 16 horas em ponto. 31 pessoas se acomodaram em cadeiras ao redor de uma mesa longa, montada com 3 mesas menores, as emendas escondidas sob uma toalha de linho creme que minha mãe passou naquela manhã. Eu sei porque ela contou para 4 pessoas. Minha mãe se levantou. Ergueu a taça. A sala silenciou. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Este ano é especial. Ela sorriu radiante para Meredith. Meredith e Craig estão noivos. Aplausos. Craig sorriu com modéstia. Meredith ergueu a mão esquerda. Um diamante lapidação princesa captando a luz do lustre. Meredith, você nos deixou tão orgulhosos, minha mãe continuou. Sócia Júnior aos 31 anos e agora um noivado lindo. Tudo o que uma mãe sonha. Ela fez uma pausa, como se quisesse que aquilo ecoasse. Depois, deixou o olhar percorrer a mesa devagar, de propósito, até parar em mim. E a Ivy ela inclinou a cabeça com aquela expressão perfeitamente ensaiada, piedade esculpida com precisão. Somos gratos por você estar aqui. Continuamos esperando que o próximo ano seja o seu ano. Alguns sorrisos constrangidos surgiram. Tio Frank encarou o prato. A esposa do Tommy olhou para mim e logo desviou o olhar. A senhora Henderson, avó do Craig, inclinou-se 2 cadeiras adiante e perguntou: E você faz o quê, Ivy? Antes que eu pudesse respirar, minha mãe respondeu: A Ivy está se encontrando. Ela saiu da faculdade há alguns anos. Abaixou a voz o suficiente para parecer discreta, mas alto bastante para metade da mesa ouvir. Tem sido uma jornada. Ela pressionou a palavra jornada como se fosse um ferimento que estivesse tratando em público.
Meredith acrescentou sem tirar os olhos do prato, mas ela é muito boa com computadores. Consertou minha impressora uma vez. Não foi cruel, foi educado, automático, aquele tipo de comentário que arranca risadinhas quando as pessoas não sabem o que dizer. Eu apoiei o garfo no prato e não falei nada. Do outro lado da mesa, a voz de Ruth atravessou o ar, limpa e firme. A Ivy é mais do que aquilo que contaram a vocês. As risadas cessaram. O sorriso da minha mãe se enrijeceu. Mãe, por favor, vamos apenas aproveitar o jantar. Ruth olhou para ela e não disse mais nada, mas seus olhos carregavam algo. Um relógio em contagem regressiva. Um aviso que ninguém naquela sala compreendia, exceto eu. Debaixo da mesa, senti meu celular vibrar no bolso. Não o peguei, mas em algum ponto da sala pelo menos outros 3 celulares vibraram também. Depois do jantar, a mesa se desfez na sala de estar. Café, torta, o barulho confortável de pessoas se acomodando no segundo ato de uma tarde longa. Eu estava perto da estante, segurando uma xícara de chá que nem provei, quando ouvi a voz da minha mãe. Ela estava no sofá, com a senhora Henderson ao lado. Minha mãe se inclinou perto o suficiente para parecer confidencial, mas distante o bastante para que a voz alcançasse qualquer um a uns 3 metros dali. Entre nós, Margarete, às vezes eu me pergunto se a Ivy não largou a faculdade por causa de problemas de saúde mental. Meus dedos se apertaram ao redor da xícara. Tentamos ajudar. Ela se recusa. Minha mãe levou a mão ao peito. Não digo isso por crueldade. Digo porque uma mãe carrega esse peso sozinha. A expressão da senhora Henderson era indecifrável. Tia Linda, atrás do sofá, ouviu cada palavra. Tommy também. Craig, que estava servindo mais café no aparador a poucos passos dali, ouviu igualmente. Coloquei a xícara na estante. Caminhei até elas. Meus passos eram silenciosos no carpete, mas todos perto do sofá acompanharam meu movimento. Mãe, eu preciso que você pare. Ela levantou o rosto, surpresa ou fingindo surpresa. Ivy, eu só estava. Você estava dizendo a uma estranha que eu tenho problemas de saúde mental na frente da nossa família. Mantive a voz firme, nivelada. Isso não é preocupação. É crueldade. Os olhos dela se encheram de lágrimas sob comando. Eu só me preocupo com você. A voz do meu pai veio do canto da sala, metade pergunta, metade aviso. Diane, talvez. Kevin, não. Ela nem se virou. Então voltou os olhos para mim e a máscara escorregou. Só uma fresta, só por um segundo. Por baixo havia algo frio e seguro de si. Se você tivesse feito alguma coisa da sua vida, eu não precisaria ficar te explicando para as pessoas. 30 pessoas. Aquela frase caiu sobre todas elas. Tommy olhou para a esposa. Tia Linda levou a mão à boca. Craig pousou a cafeteira e encarou o chão. Do outro lado da sala, na cadeira de rodas, Ruth falou, 2 palavras, claras como um sino. Já chega. Então o celular do tio Rob vibrou e tudo mudou. Ele tirou o telefone do bolso da camisa por reflexo, como quem confere uma notificação sem pensar. Olhou para a tela. Parou. O polegar ficou suspenso no ar. A boca se abriu levemente. Ele leu de novo. Eu observava do outro lado da sala. Não sabia o que dizia o alerta, mas soube pelo jeito que o rosto dele mudou, pela cor que sumiu das bochechas e depois voltou de repente, que estava acontecendo. Ivy. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas a sala já estava em silêncio por causa da última frase da minha mãe. E naquele silêncio, meu nome ecoou como um disparo. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim, depois para Ruth, depois de volta para o telefone. Isso é você? Tio Frank foi o primeiro a se mexer. O que foi, Rob? Rob virou o celular para ele. Frank pegou. Ficou vermelho. As sobrancelhas subiram pela testa. Meu Deus do céu! Tia Linda já estava puxando o próprio celular da bolsa. Os dedos dela voaram pela tela. Eu via o brilho do mecanismo de busca refletido nos óculos dela. 3 segundos. 5. Meu Deus!
Ela virou a tela para a mesa. Uma foto. A que eu tinha tirado 2 semanas antes em um estúdio em New Haven. O único retrato profissional que já fiz, porque a Forbes exigiu. Meu rosto, meu nome, uma manchete sobre uma aquisição de 47 milhões de dólares. Um por um, os rostos se viraram. Tommy, a esposa dele, a filha do tio Frank, Craig, a senhora Henderson. Olhavam para os celulares. Depois para mim. Minha mãe continuava no centro da sala. Não tinha se movido. Passava os olhos de um rosto para outro, tentando ler o ambiente como sempre fazia, tentando encontrar a corrente para poder conduzi-la. O quê? Ela perguntou. O que todo mundo está olhando? Ninguém respondeu. Meredith pegou o celular da mão de Craig. Ele entregou sem dizer nada. Ela leu. A mão caiu no colo. Colocou o telefone virado para baixo ao lado dela no sofá e ficou encarando o carpete. Minha mãe foi a última pessoa na sala a descobrir. E, pela primeira vez em 7 anos, ela não tinha nada a dizer. Meu pai caminhou até ela. Estendeu o celular na direção dela. Tela virada para cima. Ela pegou o celular. Vermelha. Eu vi o rosto dela atravessar 3 estágios. Confusão. A testa franzida, os lábios entreabertos. Choque. O queixo recuou, os dedos apertaram o aparelho com força. E então algo que eu nunca tinha visto no rosto da minha mãe em 29 anos sendo filha dela medo. Isto não é real, ela disse. Tio Rob se levantou da cadeira. Está na Forbes, Diane. E no TechCrunch. E na Bloomberg Afternoon Wire. É muito real. Minha mãe olhou para mim. A boca abriu e fechou uma vez antes que a voz saísse. Você construiu uma empresa avaliada em 47 milhões de dólares? Sim. E você não nos contou? A pergunta atravessou a sala como se ela tivesse arremessado um copo contra a parede. Porque mesmo ali, de pé no meio dos destroços da própria narrativa, ela fez aquilo ser sobre ela. Sobre o que não tinham contado a ela. Sobre o que tinha sido negado a ela. Mantive a voz firme. Você nunca perguntou o que eu estava construindo. Só dizia às pessoas o que eu não era. O silêncio que veio depois foi tão absoluto que eu conseguia ouvir o gelo se mexendo no copo de alguém do outro lado da sala. Tia Linda levou a mão ao peito. Tio Frank olhou para minha mãe, depois para mim, depois para os próprios sapatos. A senhora Henderson virou-se para minha mãe. Não elevou a voz. Não precisou. Você me disse há 10 minutos que ela tinha problemas de saúde mental. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Eu não quis dizer desse jeito. Acho que você quis dizer exatamente desse jeito. Craig estava perto da lareira. Olhou para Meredith. Meredith não olhou de volta. Meu primo Tommy se inclinou para a frente na cadeira, cotovelos apoiados nos joelhos, encarando o chão. A esposa dele tinha a mão sobre a boca. A compreensão se espalhava pela sala como uma onda lenta. Não era apenas que eu tinha tido sucesso. Era que minha mãe havia mentido sistematicamente por 7 anos para cada pessoa naquela casa, e todos tinham acreditado. Minha mãe tentou se recompor. Endireitou os ombros, ergueu o queixo, a postura que sempre usava quando precisavam corrigir a narrativa. Ela poderia ter nos contado. Escolheu nos afastar. Não, Diane. A voz de Ruth veio da cadeira de rodas no fundo da sala. Não era alta, nem zangada. Era absoluta. Você a afastou. A sala inteira se voltou para ela, cada rosto como uma bússola encontrando o norte. Ruth estava perfeitamente imóvel. A mão esquerda repousava no braço da cadeira de rodas, a mão que não funcionava direito havia 7 anos, desde o derrame que iniciou tudo aquilo. A Ivy saiu da faculdade para cuidar de mim. Eu tive um derrame. Você sabe disso. Ela olhou para Diane com olhos que esperaram muito tempo por aquele momento. Todos nesta sala deveriam saber disso há 7 anos. Mas você disse que ela desistiu porque era preguiçosa. Disse que era uma vergonha. Mãe, porque você tinha vergonha. Não dela. A voz de Ruth não vacilou.
De você mesma. Você se recusou a me ajudar, sua própria mãe. Eve tinha 22 anos. Dirigiu 4 horas sozinha no meio da noite. E quando tentou contar a verdade às pessoas, você chorou na frente delas e a transformou na vilã. Ninguém respirava. Tia Linda olhou para minha mãe. Diane, isso é verdade? Diane não respondeu. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. E então, do canto da sala, do homem que passou 7 anos como se fosse parte da mobília, meu pai falou. É verdade. Eu me virei. Ele estava de pé perto da janela, sem a taça de vinho, as mãos soltas ao lado do corpo. Parecia mais velho do que eu jamais o tinha visto. Tudo isso, ele disse. Só isso. 2 frases. Mas vindas de um homem que não me defendeu por 7 anos, soaram na sala como uma explosão. Olhei para ele. Meus olhos ardiam. Mas eu não chorei. Passei anos demais aprendendo a não chorar. Ele sustentou meu olhar. Pela primeira vez, não desviou. As mãos da minha mãe tremiam, mas ela ainda estava de pé, ainda tentando. Está bem, tudo bem. Ela juntou as palmas das mãos como se estivesse se centrando. A encenação de uma mulher razoável. Eu deveria ter sido mais compreensiva, mas nunca machuquei. Nunca fiz nada para impedir. Você ligou para o meu estágio. 4 palavras. A sala ficou imóvel outra vez. Minha mãe congelou. Não de forma dramática. Clínica. Como alguém que escuta um barulho dentro de casa às 3 da manhã. Em 2018, eu disse, uma empresa de software em Hartford, Rideline Tech. Eles me ofereceram uma vaga. Uma semana antes de eu começar, você ligou para o RH e disse que eu era irresponsável. Isso é ridículo. A voz dela subiu meio tom. Eu nunca. Peguei o celular. A foto que eu tinha tirado do e-mail impresso, aquele que Ruth tirou de uma caixa de sapatos 2 anos antes. Eu o mantive no cofre. Salvei uma cópia no telefone. Nunca quis usar. Entreguei a Rob. Ele ajustou os óculos e leu em voz alta. Escrevo por preocupação com minha filha, Eve Colloughton. Ela tem um histórico de falta de responsabilidade, e eu odiaria que sua empresa fosse colocada em uma posição difícil. Eu amo minha filha, mas acredito na honestidade. Ele parou. Não precisava terminar. A sala já tinha ouvido o suficiente. Colocou o celular sobre a mesa de centro e olhou para minha mãe. Você sabotou a própria filha. Eu estava tentando protegê-la. De quê? A voz dele saiu baixa. Devastadoramente baixa. De ter sucesso. Tio Frank recostou-se na cadeira. Meu Deus, Diane. Meredith ainda estava no sofá, pálida. Mãe, você fez mesmo isso? Minha mãe não respondeu. Olhou ao redor da sala com aquele olhar lento de quem sempre conseguia encontrar pelo menos um aliado e estava descobrindo, pela primeira vez, que não havia nenhum. 30 rostos. Nenhum devolvia simpatia. Craig estava um passo atrás de Meredith. Notei um detalhe pequeno. A mão dele, que antes repousava no ombro dela, não estava mais ali. Tinha descido para o lado do corpo. Um gesto mínimo. Mas naquela sala, naquele momento, dizia tudo. Minha mãe se sentou, não com elegância, não do jeito que costumava se acomodar, alisando o vestido, cruzando os tornozelos. Ela simplesmente caiu. A almofada cedeu sob o peso dela, e ela chorou. Lágrimas de verdade desta vez. Eu sabia reconhecer a diferença. Eu vim assistindo ao luto fabricado dela por 7 anos, e aquilo não era isso. Era feio, despreparado. O som de alguém cujo palco tinha desabado sob os próprios pés. Tudo que eu fiz foi por esta família, ela disse, para que as pessoas não olhassem para nós com desprezo. A voz de Ruth veio do outro lado da sala, firme como um hino. As pessoas não estão olhando para nós com desprezo por causa da Eve, Diane. Estão olhando por sua causa, agora, nesta sala. Minha mãe olhou para meu pai. Ele encarava o chão. Não se mexeu. Olhou para Meredith.
Meredith observava as próprias mãos no colo. Então olhou para mim. Eu sustentei o olhar. Eu já tinha imaginado aquele momento antes, no escuro do meu pequeno apartamento, nas piores noites. Imaginei o rosto dela quando descobrisse. Achei que me sentiria triunfante, vingada, ou pelo menos aliviada. Não senti nada disso. Senti cansaço. Eu não planejei isso, mãe. Minha voz estava calma, não fria. Apenas cansada. Eu não vim aqui para te humilhar. A matéria foi publicada hoje porque foi quando a Forbes agendou. Eu não controlo o timing. Fiz uma pausa. Mas também não vou mais controlar a verdade. Não por você. Ela não respondeu. Ficou ali sentada, pequena de um jeito que eu nunca tinha visto. A mulher que preenchia todos os ambientes em que entrava, que administrava cada conversa, dirigia cada narrativa, decidia quem era o herói e quem era o fracasso, parecia alguém que tinha esquecido o próprio nome. Levantei-me. Acho que vou tomar um pouco de ar. Fui até Ruth, destravei as rodas da cadeira e a empurrei pela sala, passando por 30 pessoas em silêncio, atravessando a porta da frente até a varanda. O ar de novembro bateu no meu rosto. Frio, cortante, limpo. Achei que aquele era o fim. Não era. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Meredith. Sexta-feira de Black Friday. Eu estava em um quarto de hotel em Glastonbury, um Holiday Inn Express perto da rodovia. Não dormia na casa dos meus pais havia 3 anos. Ruth estava comigo, ainda dormindo na segunda cama, as cobertas puxadas até o queixo. O telefone tocou às 8h47. Meredith. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. A voz dela estava diferente. Despida. Sem polimento, sem atuação. Soava como alguém que tinha passado a noite inteira acordada. Eu preciso te contar uma coisa. Esperei. Eu sabia da ligação para o estágio. O quarto do hotel ficou ainda mais silencioso. Eu conseguia ouvir a máquina de gelo vibrando no corredor. A mãe me disse que tinha resolvido aquilo. Disse que você não estava pronta para um emprego de verdade. E a respiração dela tremeu. Eu não questionei. Você sabia por 5 anos, eu disse. Eu sabia. E não falei nada. A voz dela falhou. Porque se eu a questionasse, eu viraria você. E eu tinha medo disso. Fechei os olhos. Então você deixou que eu fosse o sacrifício. Sim. A palavra saiu crua. Sem desculpa. Sem mas. E eu não estou ligando para pedir que você me perdoe, ela continuou. Estou ligando porque você merece saber que eu sei o que fiz. E eu sinto muito. O silêncio entre nós foi longo. Carregava 7 anos de almoços de domingo, mensagens não respondidas e a piada da impressora que 30 pessoas riram. Eu não sei o que fazer com o seu pedido de desculpas agora, Meredith, mas eu ouvi. Isso já é mais do que eu mereço. Uma pausa. Então ela disse algo inesperado. O Craig me falou uma coisa ontem à noite, depois que chegamos em casa. O quê? Ele disse a sua família precisa de ajuda, Meredith. Ajuda profissional. Disse que não vai seguir adiante com o casamento até que eu enfrente isso. Pensei no Craig na varanda dos fundos 2 anos antes. Sua mãe parece complicada. O homem vinha prestando atenção o tempo todo. Acho que ele tem razão, Meredith disse baixinho. Eu também acho. Nenhuma de nós disse tchau. Ela desligou primeiro. Fiquei sentada na beira da cama observando a luz cinza da manhã atravessar a cortina. Naquela tarde, voltei para a casa dos meus pais. Não para a reconciliação, não para uma segunda rodada. Fui buscar a bolsa de pernoite da Ruth e a lata de biscoitos que tínhamos deixado sobre o balcão da cozinha. A casa estava silenciosa. As decorações do jantar do dia anterior ainda estavam ali. Velas queimadas até o fim. A toalha de mesa ainda marcada onde 31 lugares tinham sido arrumados. Cheirava a molho frio e arrependimento. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, olhos inchados, sem maquiagem.
Vestia um moletom antigo que eu não via há anos. Um do Yukon, desbotado, o tipo de roupa que ela jamais deixaria alguém vê-la usando. Meu pai estava ao lado dela, uma caneca de café à frente, intocada. Eve, podemos conversar? Minha mãe perguntou. Fiquei parada na porta. Estou ouvindo. Eu cometi erros. Eu sei. Ela apoiou as mãos na mesa, firmando-se. Mas você precisa entender, eu cresci sem nada. As pessoas olham para nossa família com desprezo. Eu só queria que parecesse que estávamos bem. E eu não parecia bem o suficiente. Mãe, eu não levantei a voz. Não precisei. Eu não vou brigar com você, mas preciso deixar algo claro. Ela esperou. Eu não vou voltar para aquela mesa. Nem no dia de ação de graças, nem no Natal, nem em nenhuma reunião. Até que você faça 3 coisas. Que 3 coisas? Primeiro, você vai contar a todas as pessoas que estavam naquela mesa o verdadeiro motivo de eu ter saído da faculdade. Não a sua versão. A verdade. Com suas próprias palavras, no seu tempo, mas antes do ano novo. Ela se encolheu levemente. Segundo, você vai apagar o grupo da família e deixar que as pessoas falem comigo diretamente. Chega de controlar o acesso. O maxilar dela se contraiu. Terceiro, você vai procurar um terapeuta. Não por mim. Por você. Ela me olhou por um longo tempo. E se eu não fizer? Então esta foi a última conversa real que tivemos. E essa será uma escolha sua, não minha. Ela não respondeu. Virei-me para meu pai. Ele agora segurava a caneca com as 2 mãos. Pai, eu te escrevi uma carta há 4 anos atrás. Você nunca respondeu. Eu preciso saber por quê. Ele olhou para a mesa, depois para mim. Eu não sabia o que dizer. Isso teria sido suficiente. Peguei a bolsa da Ruth, a lata de biscoitos. Caminhei até a porta da frente. Ruth já estava esperando no carro. Quando entrei, ela olhou para o meu rosto e apertou minha mão. Você foi bem, meu amor. Agora dirige. Eu dirigi. A estrada estava tranquila. O movimento da Black Friday já tinha diminuído no fim da tarde. Todo mundo já estava onde precisava estar. Sacolas cheias. Fornos esfriando. Só eu, Ruth e quase 100 quilômetros de asfalto de Connecticut. A neve começou a cair. Leve, daquele tipo que não acumula, mas deixa o ar prateado. O rádio estava ligado. Um apresentador falava sobre os números do varejo na Black Friday. Coisas normais, fáceis. Ruth esticou a mão e abaixou o volume. Você nunca contou a eles o que eu te disse no hospital. Olhei de relance para ela. Não. Aquilo é só nosso. Posso dizer de novo? Assenti. Ela se ajeitou no banco o quanto os músculos limitados pela cadeira de rodas permitiam. Olhou para a estrada à frente pelo para-brisa, não para mim, como as pessoas fazem quando querem acertar cada palavra. Eu disse eles vão tentar te diminuir. Não deixe. Mas não se torne como eles. Continuei dirigindo. Meus olhos arderam. A estrada ficou embaçada por um segundo, depois clareou. Passei 7 anos tentando honrar as 2 metades daquela frase. Ser grande, mas não cruel. Construir, mas não atropelar. Vencer, mas não me gabar. Ficar de pé, mas sem pisar em ninguém. Acho que consegui. Você fez mais do que conseguir, meu amor. Ruth se acomodou no banco e puxou a manta mais para cima sobre o colo. Você fez tudo limpo. Eu ri. Uma risada de verdade. A primeira desta história. Talvez a primeira de verdade em anos. Veio de um lugar profundo e inesperado, como encontrar uma janela aberta em um quarto que você achava que estava selado. Ruth sorriu e fechou os olhos. Eu nos levei para casa através do ar prateado. E, pela primeira vez desde março de 2017, desde um telefonema às 2 da manhã, desde uma viagem de 4 horas no escuro, desde a primeira mentira que minha mãe contou sobre mim, o silêncio não parecia um apagamento. Parecia paz.
2 semanas depois do Dia de Ação de Graças, as consequências eram visíveis. Tio Rob escreveu um texto no blog pessoal dele. Sem nomes, sem lugares, apenas um ensaio intitulado Quando as Famílias Silenciam a Pessoa Errada. Era sobre como certas famílias escolhem um bode expiatório e um filho dourado, e como as pessoas de fora raramente questionam quem ocupa cada papel. O texto foi compartilhado mais de 6.000 vezes. 3 leitores enviaram e-mails dizendo que choraram. Ele me contou isso tomando café comigo em Bridgeport, balançando a cabeça como se ainda não acreditasse no que tinha presenciado naquela mesa. Tia Linda me ligou diretamente. A primeira vez em 4 anos. Disse que este ano ela organizaria o Natal. Sua mãe não vai receber. Achamos melhor que outra pessoa cuide disso. Ela não falou com crueldade. Ela disse isso com a quieta firmeza de alguém que já tinha tomado uma decisão e não estava interessada em debate. 3 parentes entraram em contato na primeira semana. O tio Frank deixou uma mensagem de voz, curta e ríspida, do jeito que homens da geração dele pedem desculpas. Eu devia ter feito mais perguntas. Não fiz. Me desculpa. Tommy ligou. Ele chorou ao telefone. Eu acreditei nela, Eve, por 7 anos. Me desculpa. Eu simplesmente devia ter feito diferente. Eu disse a ele o mesmo que disse a todos. Você acreditou no que te contaram. Eu não te culpo por isso. E Diane, ela me enviou um e-mail, não ligou. Não teve coragem. O e-mail era curto, 4 frases. Eu entendo suas condições. Ainda não estou pronta para todas elas, mas liguei para o Dr. Shelton e marquei uma consulta para a próxima terça-feira. É o que consigo fazer agora. Eu li 2 vezes. Não respondi naquela noite, mas guardei. Mais tarde, descobri o que a impulsionou. Não foram minhas palavras. Não foi o texto do Rob no blog. Foi Margaret Henderson. A avó do Craig chamou Diane de lado antes de ir embora no dia de Ação de Graças e disse: eu criei 3 filhos. Nunca liguei para um estranho para sabotar nenhum deles. Você precisa de ajuda, Diane. Ajuda de verdade. O julgamento de uma mãe, de alguém da mesma geração, de uma mulher da idade dela. Foi essa lâmina que finalmente atravessou. Craig se manteve firme. Disse a Meredith que a amava, mas que o casamento ficaria em pausa até que ela começasse terapia familiar. Não como punição, mas como pré-requisito. Eu não vou me casar com algo que eu não entendo, ele disse. Meredith concordou. Começou as sessões na segunda semana de dezembro. Então, uma semana antes do Natal, uma carta chegou ao meu apartamento. Não era mensagem de texto, nem e-mail, era uma carta escrita à mão em papel creme, do tipo que Meredith usava para cartões de agradecimento. O envelope tinha selo de verdade. Ela caminhou até uma caixa de correio para enviá-la. Tinha 4 páginas. Ela escreveu sobre crescer sendo a filha exemplar. Sobre a pressão para performar notas perfeitas, modos perfeitos, currículo perfeito. Escreveu sobre o medo que vivia por baixo de tudo isso, o medo de que, se um dia falhasse, seria jogada no papel que eu ocupava. Eu performei para ela a vida inteira, ela escreveu. E ainda não sei quem sou sem o aplauso dela. Ela escreveu sobre a ligação do estágio, sobre os anos em que ficou em silêncio. Sobre cada dia de ação de graças em que me viu sentada sozinha na ponta da mesa e não disse nada, porque dizer algo significava arriscar tudo que tinha construído sobre o meu silêncio. Eu usei você como escudo, Eve. Deixei a mamãe te diminuir para que ela não me diminuísse. E eu dizia a mim mesma que não era culpa minha, porque não era eu quem estava dizendo as palavras. Ela terminou assim: não estou pedindo que você me perdoe. Estou pedindo que você saiba que finalmente vejo o que fiz e que não estou em paz com quem eu fui. Havia um pós-escrito. Dizia: eu não escolhi direito porque amava. Escolhi porque a mamãe disse que era a única coisa que valia a pena ser. Eu li a carta 3 vezes. Depois enviei uma única mensagem e li sua carta. Preciso de tempo, mas não estou fechando a porta. A resposta dela veio em segundos. Isso já é suficiente. Minha irmã e eu não somos próximas. Ainda não. Talvez nunca sejamos do jeito que irmãs deveriam ser.
Mas, pela primeira vez, somos honestas. E é na honestidade que a cura começa. A aquisição da Apex foi concluída em janeiro. 47 milhões de dólares. Assinei os documentos finais em uma sala de conferências em São Francisco, com vista para Bay Bridge. A mesma vista que eu tinha 2 anos antes, quando fechei a rodada Série A. O mesmo blazer, inclusive aquele do brechó. Ainda servia. Como parte do acordo, permaneci como VP de produto por um período de 2 anos vinculado a metas. Isso significava me mudar para Boston, o principal polo da Apex na costa leste. Encontrei um apartamento de 2 quartos no Brooklyn. Nada chamativo, uma rua tranquila, boa iluminação natural. Ruth se mudou comigo. Contratei uma cuidadora em tempo integral, alguém que pudesse estar com ela enquanto eu estivesse no escritório. O quarto da Ruth tinha uma janela saliente com vista para um pequeno jardim. Todas as manhãs ela observava os pássaros enquanto tomava o mesmo Earl Grey que bebe há 40 anos. Isso aqui é melhor do que a casa onde criei sua mãe, ela disse certa tarde, sem levantar os olhos das palavras cruzadas. Irônico. Eu comecei terapia. A minha própria, não familiar. Não porque estivesse desmoronando, mas porque 7 anos de silêncio deixam marcas que não aparecem por fora. São aquelas que surgem às 3 da manhã, quando o apartamento está em silêncio e sua mente decide revisitar cada jantar em família, cada carta sem resposta, cada telefonema em que a pessoa do outro lado escolheu a conveniência em vez do amor. O tio Rob vinha de Connecticut uma vez por mês. Trazia as impressões da newsletter dele e piadas terríveis, e a gente comia comida delivery sentados no chão da sala, como quando eu tinha 12 anos e ele era o tio divertido que sempre me dava sobremesa extra escondido. Ele foi a coisa mais próxima de um pai que eu tive. Eu disse isso a ele uma vez. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois respondeu: isso significa mais do que você imagina, garota. A matéria da Forbes 30 saiu na semana seguinte ao Dia de Ação de Graças. Tinha uma foto minha no escritório da Juniper Labs, braços ao lado do corpo, olhando diretamente para a câmera. A legenda dizia: Eve Parker construiu uma empresa de 47 milhões de dólares em silêncio, porque o silêncio foi a única linguagem que sua família lhe ensinou. As pessoas me perguntam se eu perdoei meus pais. A resposta honesta é complicada. As pessoas gostam de perguntar: você já os perdoou? Como se o perdão fosse um interruptor. Ligado ou desligado, sim ou não. Não é assim. Alguns dias eu acordo e sinto apenas clareza. Vejo minha mãe como uma mulher que cresceu pobre, que foi ridicularizada pelos próprios parentes, que construiu toda a sua identidade em torno da imagem que sua família projetava para o mundo. E quando eu não me encaixava nesse retrato, ela não soube me amar sem me apagar. Eu a enxergo. Eu a compreendo. Em outros dias, estou no supermercado e vejo uma mãe com a filha, e a mãe diz: tenho tanto orgulho de você. E eu preciso sair daquele corredor. Essa é a verdade. As duas partes coexistem na mesma pessoa. Minha mãe completou 4 sessões de terapia até o Natal. Ela ligou para 3 parentes para corrigir a história: tia Linda, tio Frank e Tommy. Eu sei porque a Linda me contou. Disse que Diane chorou em todas as ligações e não daquele jeito ensaiado. Chorou de verdade. Do tipo que não pensa em plateia. Ela ainda não ligou para o resto da família. Mas começou. Meu pai me escreveu uma carta. Uma página. Sem introdução. Sem justificativas. Apenas eu deveria ter atendido. Eu deveria ter atendido todas as vezes. Não tenho um motivo que seja bom o bastante. Só tenho a verdade, que é que eu tinha medo da sua mãe e escolhi o silêncio dela em vez do seu. Essa é a minha falha. Eu li a carta sentada à mesa da cozinha. Ruth estava dormindo no quarto. O apartamento estava em silêncio. Ainda não respondi, mas guardei a carta. Eis o que eu aprendi: amor sem limites é só uma porta sem fechadura. Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode pegar o que quiser e ainda chamar isso de família enquanto faz. Eu não odeio minha mãe. Eu odeio o que ela fez. E estou aprendendo, devagar e de forma imperfeita, a separar as duas coisas. Mas eu não vou mais me sentar à mesa onde meu nome é pronunciado apenas com pena. Não mais. Meus limites não são punição.
São a arquitetura. Estou construindo o formato de uma relação na qual eu realmente consiga sobreviver. Se você está ouvindo isso e algo soa familiar, um pai ou uma mãe que reescreve sua história, um irmão que sempre fica sob os holofotes, uma família que transformou você no exemplo do que não fazer, eu quero que você saiba de uma coisa: você não precisa construir uma empresa de 47 milhões de dólares para provar o seu valor. Eu não construí a Juniper para provar nada à minha mãe. Eu a construí porque minha avó me entregou $3.200 e disse: eu não criei você para ser pequena. Eu a construí porque o silêncio foi o único espaço que me deixaram, e eu decidi preenchê-lo com algo real em vez de algo amargo. O seu valor não está na empresa que você constrói. Não está no diploma que você conquista, nem no cargo do seu cartão de visitas, nem no número da sua conta bancária. Seu valor está no fato de que você continuou, mesmo quando ninguém aplaudiu, quando ninguém perguntou, quando ninguém acreditou. Talvez você seja a filha que liga e nunca recebe ligação de volta. Talvez seja o filho que aparece em todos os feriados e é apresentado como aquele que não deu certo. Talvez seja o irmão que ficou com as roupas usadas enquanto o outro recebia os aplausos. Eu vejo você. E se você precisa de permissão para estabelecer um limite com alguém que ama você de forma errada, aqui está: você pode amar alguém e ainda assim se recusar a deixar que essa pessoa defina quem você é. Você pode honrar de onde veio sem permitir que isso determine para onde vai. Você pode se levantar da mesa onde seu nome só é dito com pena. Você pode construir algo em silêncio. E um dia, talvez não hoje, talvez não este ano, mas um dia, o silêncio fala por si. Não como vingança. Não como prova. Apenas como som discreto e inegável de uma vida bem vivida. Essa é a única validação que realmente dura. Agora é fevereiro. A vovó Ruth fez 81 anos na semana passada. Eu organizei uma festa para ela. Nada extravagante. 12 pessoas, meu apartamento no Brooklyn, um bolo de chocolate da padaria da esquina e uma playlist de músicas da Motown que ela realmente gosta, diferente daquela que minha mãe costumava tocar só para impressionar os outros. O tio Rob estava lá. Usou um chapéu de festa ridículo e não tirou por 3 horas. Tommy veio de Connecticut com a esposa e o filho pequeno, que passou a noite inteira tentando roubar cobertura do bolo com as próprias mãos. E Meredith veio. Veio sozinha. Sem Craig, sem anel, ainda não. Ela não ficou muito tempo, mas entrou com um buquê de gardênias, a flor favorita da Ruth. Um tipo de detalhe que você só sabe quando está prestando atenção há mais tempo do que deixa transparecer. Ela colocou as flores sobre a mesa e disse: feliz aniversário, vovó. Ruth levantou o olhar da cadeira de rodas e sorriu. Demorou, hein? Meredith riu. Foi um riso pequeno, um pouco quebrado, mas verdadeiro. Minha mãe não estava lá. Não porque eu não tenha convidado. Convidei. Ela disse que ainda não estava pronta. E, pela primeira vez, eu acreditei. Porque a não estou pronta é uma resposta honesta. E é na honestidade que a gente começa. Ruth estava sentada na cabeceira da mesa. Olhou ao redor para os rostos, as flores, o chapéu ridículo na cabeça do Rob, a criança com cobertura no queixo. Depois olhou para mim e sorriu. Essa é uma boa mesa, ela disse. Ela está certa. É uma boa mesa. Eu a construí não com dinheiro, não com vingança, mas com paciência, com silêncio e com as pessoas que permaneceram quando ninguém estava olhando. Meu nome é Eve Colton. Algumas pessoas me conhecem como Eve Parker. Tenho 29 anos e terminei de ser a história de advertência de outra pessoa. Esta é a minha história, e agora sou eu quem a conta. Obrigada por ter ficado comigo até o fim. Se a jornada da Eve significou algo para você, se você já foi a pessoa sentada em silêncio a uma mesa onde seu nome só era dito com pena, eu gostaria de ouvir a sua história. Deixe nos comentários. E, se quiser mais histórias como essa, confira a descrição. Tem uma que eu acho que vai tocar você tão profundamente quanto esta. Nos vemos lá.